estou com a função aqui de montar a mesa, mas antes de montar a mesa, eu estou com a função de transmitir também um recado do Sérgio Gomes, que está lá em São Paulo esperando na frente do computador, irritadíssimo com toda razão, porque já devia ter aberto o sinal. Mas, enfim, ele gostaria muito de estar aqui, não está aqui por outros problemas, problemas de saúde. Me relatou que gostaria de falar da grandeza, né, do Davi, assim, inclusive medindo com réguas de hoje e nos mais altos padrões internacionais, o Davi ainda estaria à frente. Estou gravando aqui porque o Sérgio vai escutar isso. Eu queria chamar para participar dessa mesa nosso anfitrião, o Mário Dalpós, a Carolina, representando a família, nosso ministro José Temporão e o Zé Rubens, com quem eu divido a honra de ser presidente. Zé Rubens é o primeiro presidente e eu, o atual, uma vez que encontrei com ele, ele disse, não será o último. Não. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Mário, para dar as boas-vindas, e depois o Zé Rubens conduz. Obrigado, Fidelis. Vamos sentar, né? A idade já não permite ficar tão de pé. Bom, primeiro, obrigado, Zé Rubens, e a Carolina por, enfim, estimularem e ajudarem a montar essa homenagem ao Davi, né? Obrigado aos amigos aqui, todos, por estarem presentes. Quando o Zé Rubens enfim, Carolina e outros me falaram dessa homenagem, eu disse, bom, o que a gente pode, aqui na universidade, no Instituto, né? Um, abrir o espaço, dois, criar algumas condições para que, não só a obra do Davi, mas a memória das suas lutas, das suas ideias, pudessem ser discutidas, reproduzidas, né, e homenageadas. E é um pouco isso que a gente, enfim, espera estar fazendo. E o espaço da universidade é para isso, né? Eu acho que a gente tem esse dever. Todos nós temos histórias assim inúmeras da nossa relação individual ou política com Davi. E, bom, não é diferente, mas eu só queria, aproveitando esse comentário aqui do lado do Fidelis e do Zé Rubens, né, sobre as diretorias, né? Eu participei de uma diretoria, o Temporão também, que era uma diretoria que era mista, Rio e São Paulo. Enfim, o Aroca, o Dadá, e a gente, enfim, do lado paulista, o Zé Rubens, o Davi, e tinha mais duas pessoas que eu não me lembro agora. E o acordo era assim, a cada mês a gente fazia uma reunião, ou aqui ou lá, né? E a daqui, nós íamos, a reunião era sábado, então nós íamos para o Bar Luiz, na sexta-noite, nos prepararmos para tomar o ônibus da meia-noite ou algo do gênero, e nos prepararmos adequadamente, né? Então, enfim, o problema era do trajeto do Bar Luiz até a rodoviária. E de manhã cedo chegava em São Paulo tomar café e a reunião o dia inteiro, né? Então, durante 2 anos fizemos isso é uma loucura. E vinha para cá, também as reuniões eram intercaladas. E o que mantém aquele grupo, né, super, enfim, a gente chegou a produzir uma quantidade enorme de eventos e de outras questões, né, era a figura do Davi, né, que tinha capacidade de articular diferentes e completamente estapafúrdias, às vezes, iniciativas que nós tínhamos.
Então, essa mesa, essa homenagem tem esse, eu acho, o mesmo caráter, né? De juntar diferentes cabeças, perspectivas em torno da contribuição e da figura que foi o Davi, afetiva e tudo. Então, eu agradeço, enfim, vocês toparem ter feito essa iniciativa, usar esse espaço, e a gente continua aberto. Tem um livro que está para ser lançado, a gente combinou de fazer o lançamento lá no Instituto de Medicina Social, né, uma atividade, digamos, mista, acadêmica, política, afetiva, em algum momento, que o livro ficar disponível, né, e tem alguns elementos, vídeo, de mídia, que a gente também estava discutindo juntar. Então, fico à disposição e sou grato por participar desse evento. Obrigado. Vamos registrar aqui a presença da Guná, nossa reitora. Guná, se você quiser usar a palavra. Gente, eu vou ter que sair mais cedo, mas eu vou continuar aqui. Mas eu vou ser muito bem substituído, porque eu vou chamar o Zé Noronha para integrar a mesa aqui no meu lugar. Eu vou continuar assistindo, mas vou ter que sair um pouco mais cedo. Então, e Guná, se você quiser participar aqui, será uma honra você estar aqui conosco nessa homenagem ao Davi. Uma dança das cadeiras. O Carlos Fidelis passou a batuta para mim, e eu queria enfatizar o convite que ele acabou de fazer à professora Guná. Por favor. Bom, vocês perceberam que, à exceção de Carolina, que teve uma participação, digamos assim, indireta, né, na fundação, né, do SEBS, todas as pessoas citadas, né, todas as pessoas citadas são fundadores, né? E esta celebração que estamos fazendo, por ocasião dos 25 anos de ausência do Davi. Essa frase tem uma significação muito profunda, porque ela tem mais de 2000 anos. Foi dita por Cícero. Cícero disse claramente num belo livro, chama-se Lélio, ou da Amizade. Ele diz que os amigos verdadeiros não morrem, eles ficam ausentes. Eu espero que depois de digamos assim, de uma breve manifestação aqui dos integrantes da mesa, nós possamos fazer de conta que estamos, digamos, num converscote, né? E conversarmos, não é? Sem nenhuma formalidade. Então, agora eu passo a palavra para Maria Carolina Capistrano. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu peço desculpas aí pelo nosso atraso, né? Por motivos indesejáveis, mas tivemos aí um retardo, então peço desculpa, todos aqui são super ocupados e engajados em outras atividades também.
Mas eu estou aqui representando a família do Davi, mas está aqui também presente a filha do Davi, a filha mais velha do Davi, a Marta. E a filha dela, a Rosa, a netinha do Davi. E a Eneida, sobrinha do Davi, filha da minha irmã Cristina. Bom, o fato de eu estar aqui na mesa só se justifica porque eu fiquei participando aí da organização, é apenas isso. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao SEBS, né, pela organização do evento, agradecer ao ERJ, né, pela generosidade, né, de sediar essa homenagem, agradecer ao pessoal técnico também, agradecer ao Silvio Reis, que também elaborou um dos vídeos que nós vamos projetar, e, enfim, agradecer a todos da mesa, né, pela atitude generosa de dedicar o seu tempo a essa homenagem, né? E eu gostaria de dizer também que é espantoso, né, para nós que 25 anos depois daquele fatídico dia 10 de novembro de 2000, né, que o Davi ainda mobilize tantas pessoas, né, para estar aqui, para prestar essa homenagem, e que as ideias dele ainda estejam tão presentes, né? Ideias relacionadas à urgência de mudanças no nosso país, né? A redução de desigualdades, a necessidade de saúde pública cada vez de melhor qualidade, né? E é espantoso que essas ideias tenham a mesma urgência que tinham, né, quando ele expressou essa ideia de urgência num dos últimos congressos que ele participou e que vai ser objeto de um dos vídeos aqui apresentados, né? Então, é espantosa a atualidade do pensamento dele, e eu acho que é isso que nos traz aqui, todos os que estão aqui, e aqueles que, porventura, não sei se resolveu, estejam conseguindo nos assistir através do YouTube. Eu acho que aqui na mesa tem pessoas muito mais, por se tratar de um congresso, né, da Alames, onde o tema é saúde coletiva, aqui à mesa tem pessoas muito mais adequadas para falar desse tema e da contribuição do Davi para essa pauta de discussão e para rememorar assim, a atividade que ele teve na área de saúde pública, não é? Então, a minha fala é essa. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a vocês todos que estão trazendo, né, para os dias de hoje a presença do Davi. Muito obrigada a todos. Davi presente. Agora nós teremos o prazer de ouvir. Eu até brinquei com ele, disse que eu não poderia chamá-lo de ministro eterno, porque senão seria uma contradição, não é verdade? José Gomes Temporão. Eu acho que está funcionando aqui. Obrigado, Zé Rubens. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria parabenizar o SEBS, a Alames e a UERJ, né, por terem organizado esse evento exatamente no Dia Nacional da Saúde, né? No dia de nascimento de Oswaldo Cruz, hoje. E nada mais justo, né? Nós estamos aqui homenageando o Davizinho na data de hoje, né? Uma feliz coincidência por tudo que o Davi
significou enquanto liderança, enquanto intelectual, enquanto gestor, enquanto uma pessoa que impactou várias dimensões da saúde coletiva brasileira, seja no seu trabalho junto à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, seja como prefeito de Santos, onde ele foi um inovador e fortalecedor do movimento antimanicomial brasileiro, da reforma psiquiátrica, com a famosa Rádio Tantã, né, que veio se juntar à TV Pinel, que já vinha de outro contexto, de outro momento aqui no Rio de Janeiro. A minha história com o Davi tem um momento muito importante, muito curioso, muito singular, né? Então, em 1971, eu fiz vestibular para medicina e entrei para a Faculdade Nacional de Medicina da UFRJ. E então, no começo de 1972, nós, lá na Praia Vermelha ainda, minha turma foi a última turma que fez o primeiro ano na Praia Vermelha. Depois a ditadura derrubou o prédio, vocês conhecem essa história. Então, nós estávamos lá no primeiro dia de aula, no anfiteatro principal da Praia Vermelha, um anfiteatro soturno, sisudo, né, de madeira escura. Maravilhoso. Aquela coisa, pois é, fenomenal. Uma aula magna, inaugural, de um catedrático. Eu não tenho certeza quem teria dado essa aula, mas uma das possibilidades teria sido um catedrático de histologia. E nós estávamos todos lá, não nos conhecíamos, né? Foi o primeiro contato, tinha aquela coisa do trote, alguns já se anteciparam e já tinham raspado a cabeça, o cabelo. E no iniciozinho, quando o catedrático deu início à sua peroração, um ruído nos bastidores, uma confusão. Um tablado, né? Tinha uma cortina atrás, uma confusão. E, de repente, o que acontece? Davi Capistrano entra e invade o palco, pega o microfone e faz um discurso contra a ditadura militar, em 1972. Pela liberdade, pela democracia, e fica aquele negócio, vai, não vai. O catedrático não quis arrancar, não quis entrar em luta corporal, aguardando algum momento para resolver aquela tensão, e nós, estupefatos e, evidentemente, muito curiosos, interessadíssimos naquele discurso, que foi, evidentemente, interrompido e seguiu a aula magna. Então, esse foi o meu primeiro contato com ele, né? Se eu não me engano, em 1972, ele estava terminando a faculdade dele. Exatamente. E foi o aluno laureado, né? Orador da turma. Exatamente. Então, eu já coloco o pé na medicina sendo recebido pelo Davizinho nesse contexto, né? Depois, o momento seguinte, aí eu já estava no 5º ano da Faculdade de Medicina, em 1976, eu já estava participando do SEBS aqui do Rio, e começando a me aproximar, movimento de renovação médica, e aí Zé Rubens e Davi começam lá em São Paulo o movimento, a ideia de criar uma revista, a Revista Saúde e Debate, que foi um divisor de águas no movimento da reforma sanitária brasileira, onde toda a produção acadêmica, política, né, crítica, propositiva, reflexiva sobre a saúde brasileira e os rumos que a saúde deveria tomar, encontram na Revista Saúde e Debate o seu espaço de divulgação, de expressão. E teve um evento muito importante, não sei se a Rubens lembra, e deve lembrar, não é? Que foi exatamente quando nós fizemos uma reunião em São Paulo para aprovar o estatuto, o primeiro estatuto do SEBS. Olha, meus senhores e minhas senhoras, foi muito complicado. Eu me lembro que cada vírgula, cada 2 pontos, cada interjeição, cada sutileza, né, do vernáculo era compreendido com uma movimentação de alguma tendência política de estabelecer alguma hegemonia. Insensatez total. Insensatez total, mas que Aroca e Davizinho brilhantemente, né, tiravam do fundo da sua alma aquela capacidade histórica de tentar levar aquilo a bom termo, e nós conseguimos finalmente aprovar o estatuto, o primeiro estatuto do Centro Brasileiro de Estudo de Saúde. Depois, em um outro momento, um dos poucos momentos que eu tive assim, uma proximidade um pouco mais, eu e ele conversando um pouco, a gente não teve uma convivência próxima, mas além de num desses eventos de São Paulo,
eu me recordo disso, ele teve hospedado na casa dele, no vídeo, uma noite na casa dele, na sala, no sofá da sala, porque a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha onde ficar, Não, você fica aqui. Mas em 1987, por ali, ele já tinha vindo do tratamento dele nos Estados Unidos, né? E eu dividi um quarto de hotel com ele, né? Aquela coisa, saúde coletiva, não tem dinheiro. Temporal, Davi, vamos ficar no quarto, bem, beleza. E aí eu perguntei para ele, vem cá, fala um pouco, como é que foi, da tua experiência e tal. E o que eu sintetizaria é o seguinte, olha, fantástica a tecnologia, uma coisa assim maravilhosa. Aqueles caras conseguiram desenvolver do ponto de vista da ciência, para a vida humana, para proteger a vida, para salvar a vida, é maravilhoso. Agora, se você quer a minha opinião, aquele povo Lá não nos- sei não, reticências. Então, aí foi. O comentário que eu me lembro dessa época, né? Ok, beleza, vou tentar falar um pouco mais alto. Não, a tecnologia é sublime, é fenomenal, mas o povo... complicado. Depois nós fizemos uma homenagem ao Davi na 10ª Conferência Nacional de Saúde, em 1996, eu era o relator geral, o Nelson foi o presidente da conferência, o SEBS organizou um evento, onde ele fez um discurso brilhante, né, com aquela lucidez dele, com aquela capacidade de olhar no futuro, de reflexão, com aquela paixão na maneira dele falar, dele se colocar, que deixava todo mundo meio elétrico, eletrizado, né? Querendo fazer mais, avançar mais, conhecer Ser mais, lutar mais, né? Então essa foi a minha eu tive o privilégio então de ter convivido com figuras como Aroca, como Ezio Cordeiro, como o Davizinho, que eu coloco como, digamos assim, os três. três, a Santíssima Trindade, seria possível, não sei. Mas enfim, Os três grandes figuras que construíram, que se dedicaram a esse projeto, que é um projeto em andamento. Ele nem começou com a reforma sanitária, nem se esgota nesse momento, né? Nós estamos em pleno processo aí, nós temos uma nova agenda agora, que amanhã eu vou estar coordenando uma mesa redonda muito importante com a Asa Cristina Laurel, o Carlos Gadelha, sobre soberania, produção local, desenvolvimento tecnológico e inovação, que é uma das agendas fortes, né? E aí a gente faz um gancho com o Davi sendo transplantado por uma tecnologia na época, né, na fronteira do conhecimento nos Estados Unidos, que hoje nos ataca a soberania brasileira. Enfim, ou seja, resumindo e concluindo, Davi está aqui presente, construindo esse futuro conosco. Vamos avançar. Como diria o Zé Noronha, cadê o Zé Noronha? A vitória é certa e a luta continua, né? Roubei essa frase de você, tá bom? Agora ouviremos a professora Gunnar. Bom, gente, obrigada. Eu nem sabia que eu ia sentar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a toda essa mesa, sempre muito querida. Assim, boa tarde a todos aqui que estão nessa homenagem, a família, né? Muito legal vocês estarem aqui. Eu não convivi diretamente com o Davi. Eu conheço o Davi pelo que vocês contam e por onde eu passei, o Davi passou. Eu fiz residência na Medicina Preventiva da USP, fui para o Vale da Ribeira, foi o Davi que organizou. Ele estava, na época, numa das cidades lá, que ele organizou toda a rede de atenção do Vale do Ribeira. E eu passei registro, não foi? Vale, Divisão Especial do Vale do Ribeira. Exatamente. Aí eu vi quanto que foi importante. Já conhecia ele de nome, a beça, né? Depois, enquanto eu estava já em São Paulo, não no Vale do Ribeira, a importância que ele teve em influenciar toda a residência de medicina preventiva e o departamento, né? O Davi teve um peso importante. E aqui no Instituto de Medicina Social é uma referência, é um nome, é uma referência, nossos colegas o tempo todo trabalhando com ele. Então, assim, eu lembro muito do início, quando ele foi secretário de Saúde em Santos. Como foi importante o que ele implementou ali. Como era para a gente um exemplo, não é? Foi importante aquela secretaria. Eu lembro da questão de como ele lidou com HIV, depois como ele lidou com as outras questões, e sempre
a questão do acesso universal. Muito bonito isso. Então, é uma história de vida muito bonita. E conheço muito o Davi Rummel, que foi um aluno do Davi, né? E o Davi era assim a pessoa que, inclusive, doou, né? Uma parte do fígado para ele. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente possa, na UERJ, a UERJ está hospedando, né, esses dois eventos. Quer dizer, o evento do SEBS e também a 18ª Conferência da LAMES. E, assim, nós tentamos de tudo fazer uma boa parceria desde o ano passado, que a gente vem trabalhando, claro que com os problemas que enfrentamos na UERJ. Peço até desculpas das instalações, de não ser o melhor, mas vocês sabem que são as universidades brasileiras, né? Sempre na situação do subfinanciamento, da dificuldade. Mas eu fico feliz que a gente abrigue hoje. E o nosso Instituto de Medicina Social, Ezio Cordeiro, fica aqui no 7º andar, e lá o Davi, de fato, é uma das fotos, né, que temos nos corredores. Muito obrigada, gente. Eu acho que o mais importante, quando se faz uma celebração dessa natureza, ou assemelhada, é a gente escutar o chamado plenário. Há várias pessoas aqui que eu particularmente, gostaria de ouvir. São pessoas que têm, não é, tiveram uma convivência e um acompanhamento desse trajeto intelectual espantoso. Eu digo isso como uma espécie de introdução e convidar as pessoas a se manifestarem, porque as pessoas que trabalharam mais estreitamente com Davi conhecem a produção, não só na esfera sanitária, mas também na esfera política. Quando eu digo esfera política, tanto no Partido Comunista Brasileiro quanto no PT. Então, essa produção intelectual, especialmente a produção sanitária, a praxis sanitária, o que fazer sanitário, está muito bem espelhado num livro chamado Da Saúde das Cidades. Desde o ano passado, né, esse livro foi editado em 1995, quando Davi estava iniciando o 3º ano de mandato de prefeito em Santos. E ele diz no prefácio do livro, é um livro pequeno, mas por ser pequeno não quer dizer que seja anódino, não é? É um livro muito denso, muito rico de ideias. Tem 155 páginas somente. E abrange os escritos, as ideias, né, que ele apresentou em muitos contextos, né, da luta sanitária, de 84 a final. Só tem um artigo, na realidade, que é de fevereiro de 95, mas o período é 84 a 94. E este livro, ele estaria, quer dizer, já completou, que ele saiu no início de 95, ele completou, portanto, né, 30 anos. Então, vocês me perguntariam, mas será que um livro relacionado ao desenvolvimento da saúde no Brasil, escrito há 30 anos atrás, teria alguma validade, né, para os dias de hoje? Bom, eu só lhes convido a esperar menos de um mês, porque vai sair uma 2ª edição aumentada, que tem mais do triplo de páginas das 150 iniciais. Este livro que eu fui organizador e editor,
ele vai ter possivelmente 480 páginas. E é um livro dele, Davi Capistrano da Costa Filho, e sobre ele. Ou seja, a primeira parte do livro, talvez metade, né, dessas 480 páginas, são escritos dele, ou respostas, não é, que ele deu em debates políticos, mas é dele. Né? E a segunda parte são as lembranças, as recordações de seus amigos, muitos deles mortos, que fizeram logo depois da morte dele. Ou seja, são escritos de uma parte razoável, talvez umas mais de 50 páginas, de testemunhos desses amigos entre novembro, quer dizer, foram divulgadas entre novembro e dezembro de 2000. Bom, ademais, tem uma fieira, são 11 testemunhos, 11, de pessoas que tiveram, de alguma forma, convivência com Davi, e cujos escritos foram feitos agora, abril, maio desse ano. São depoimentos maravilhosos. É um livro que tem um misto de seriedade, de humor e, sobretudo, de esperança diante das coisas. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. E há uma série de outros complementos indispensáveis para se ter uma ideia do intelectual incomum. Eu talvez seja suspeito de falar isso, mas há muitos testemunhos que foram dados para ele em diferentes épocas que me dão razão. Ele foi realmente um intelectual incomum. Ele não era só um médico pediatra de formação, um médico sanitarista, não. Ele era verdadeiramente um pensador. Uma pessoa que se preocupava com a cultura. E, pensando nisso, eu vou ler aqui rapidamente alguns fragmentos do que eu escrevi na apresentação da segunda edição aumentada. Eu não vou explicar por que eu coloquei um epígrafe nesta apresentação, que é um texto seguramente conhecido pelos médicos e alguns profissionais de saúde, não médicos, que estão aqui. A vida é curta, a arte é longa, a ocasião fugidia, a experiência enganadora, o julgamento difícil. É preciso fazermos não somente o que é conveniente, mas fazermos também com que o doente, os assistentes e as coisas exteriores concorram para isto. Isto é o primeiro aforismo da escola hipocrática, escrito há mais de 2.300 anos. Eu tenho absoluta convicção que este aforismo
diz muito bem o que foi a vida do médico Davi. A arte aqui, que naquela época era o cuidado, os primórdios da medicina, a arte que o Davi ajudou a construir é a saúde coletiva. A vida é breve. Davi teve apenas 52 anos de vida e deixou um traço, mais do que um traço, indelével na nossa história recente. A ocasião é fugidia. Aquele que não tem um descortino das coisas, deixa-se, escapa, a percepção falha. Eu tenho certeza absoluta que Davi é digamos, um dos representantes máximos, não é, do campo sanitário da minha geração e da geração de muitos que estão aqui, que é a geração 1968. E depois dessa geração, duas novas estão acontecendo. Já existiram, estão em progresso. Então, feito esse registro, não é, de um passado tão remoto, mas que continua presente, eu gostaria de convidar, então, os nossos amigos para se manifestarem sobre essa pessoa tão importante na nossa vida e na história do Brasil. O Eduardo quer falar aqui. Então, eu vou pedir precedência, Eduardo, porque por uma razão muito simples, porque meu depoimento sobre Davi é sobre o movimento estudantil. Então, não, eu sou formado em 70, Davi é 72, eu conferi aqui para que não... Eduardo, você é de que ano? 71, então está bem escalado, Então, nós estávamos lá, da ditadura, no ano de 68, quer dizer, por exemplo, eu entrei para a faculdade em 65, ele entrou para a faculdade em 67. E ele entrou em 71? Não, eu entrei para 65, ele entrou em 67. E nós tínhamos um movimento lá do Centro Acadêmico Carlos Chagas, era um momento de ebulição, naquele pré-68, e tinha um movimento dos excedentes, uma coisa que tomava conta do movimento estudantil no Rio de Janeiro, os excedentes para as faculdades. E eu era, portanto, 2 anos, quer dizer, por que eu estou chamando isso? Porque no terceiro ano a gente saía do prédio da faculdade. No terceiro ano a gente ia para a Santa Casa ou para os hospitais clínicos que não funcionavam no mesmo lugar. Então, quando ele entra em 67, eu estou, portanto, saindo do prédio da faculdade. Estou saindo do prédio. E a concentração do movimento estudantil, o centro acadêmico, funcionava ali na Praia Vermelha, naquele prédio, a Praia Vermelha, que depois foi colocada abaixo para aumentar. Então, está movimento, a gente está aquele movimento, os excedentes, não sei o quê, reunião do centro acadêmico, não sei o quê, então, e aí vai ter uma assembleia, eu venho para a Vermelha, no auditório da disciplina de higiene, e quem participou nunca mais esquece, eu acho que o Luiz Fernando estava lá, entendeu? Sobre o negócio do movimento excedente, aí chega um baixinho com uma vara, entendeu? E começa a fazer o discurso, porque havia uma vacilação, tem que entrar nessa luta, porque no Nordeste a gente enfia até que a água chega. Olha, eu fiquei paralisado na porta, entendeu? Fiquei paralisado na porta, ouvindo aquele orador brilhante, sedutor, otimista, com um brilho de futuro nos olhos. Davi tinha um brilho de futuro, um brilho de luta, um brilho de política no futuro.
E o Davi era muito habilidoso, muito habilidoso. É claro que ele era do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, e nesse momento eu estou migrando para o PCdoB. Então eu estava migrando do PCB, chamando PCB de reformista, e estamos migrando para um movimento mais radical, mas não de guerrilha, mas de movimento das massas populares, PCdoB. Então estamos ali, chega a hora de montar uma chapa para o centro acadêmico, aí nós estamos em 68. Em 68, a faculdade, quem dominava o movimento estudantil era o MR8. Quem dominava o movimento do estudantil era o MR8. E o Davi foi extremamente importante na habilidade dele, e junto com o Reinaldo Guimarães, que era o comandante político ali daquela história, então no sentido de articular uma chapa, né, para o centro acadêmico. Essa chapa foi eleita, era presidente do centro acadêmico, e Davi era o meu secretário-geral. Então, movimentos, só que nós fomos eleitos em agosto, e o AI-5 veio em 13 de dezembro, e nós, então, desaparecemos. E depois disso, entendeu? O que me espanta, a liderança do Davizinho, de empolgar as plateias, de convocar para as passeatas dos 100 mil, a capacidade que ele tinha de mobilização das massas, era um pouco por esse brilho, por essa esperança, por esse ardor de esperança. Depois, bolinha vai, bolinha vem. Aí eu vou também ter notícia, Davi vai para São Paulo, eu perco o caminho, eu vou para a Inglaterra, vou para Paraná, não é? E depois eu vou reencontrá-lo, também numa experiência que eu mesmo vinha fazer na periferia do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é quando Davi vai para o Vale da Ribeira. No Vale da Ribeira a gente troca experiências, contatos, uma experiência de levar, digamos, a saúde para as suas raízes, para junto do povo, entendendo que a participação popular é elemento constitutivo do SUS. E depois, aí eu acompanho o Davi, aí ele já vai, eu vou para o grupo dos autênticos do MDB, ele vai para o PCB, tem o Prestes, vai para o PT, tem uma carreira política. Tanto ele quanto eu sempre fizemos saúde pública e sempre fizemos política. Entendeu? Sempre fizemos política. Ele mais do que eu, porque ele foi prefeito, foi candidato, entendeu? Foi prefeito. Mas sempre tivemos a ideia de que a mudança da saúde é uma mudança da sociedade. E o SUS é uma ferramenta, é um processo de mudança. Você muda no SUS e muda na sociedade brasileira. É um processo de mudança e de luta permanente. Então, e o Davi teve um papel muito importante do ponto de vista da configuração do SUS, que foi um esforço, sobretudo quando foi secretário de Saúde, primeiro de Bauru, mas mais de Santos, e depois como prefeito de Santos, que foi também a estruturação da ideia dos municípios, da municipalização, como uma ferramenta importante para a expansão de cobertura do serviço de saúde, sobretudo para da população dos municípios mais remotos, que sem municipalização não teria acontecido. E, sobretudo, o Davi foi um exemplo de luta e de coragem. E eu não o acompanhei nos últimos dias, durante a doença dele, mas ele sempre foi uma figura absolutamente inesquecível, e eu acho que o Zé Rubens tem razão. Ele é um marco de luta aqui pela sociedade, pelo socialismo, por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equitativa e um sistema de saúde que atenda a todos e enraizado na população de bases populares. Esse é o meu testemunho. Eduardo, com você. Obrigado, Zé. Eu convivia com o Davi na primeira metade dos anos 70. Nós éramos do mesmo partido, como alguns antigos camaradas se encontram presentes. Eu sabia que eu tinha que vir hoje aqui porque eu ia encontrar pessoas queridas que ou vejo raramente ou não vejo há décadas. E eu queria propor que a gente estivesse homenageando hoje o Davi e sua família. Davi, Carol, Marta, que eu não conhecia, conheci hoje, e o pai do Davi, o Davi Capistrano, pai, que ainda não foi mencionado, não é? Lutador na resistência francesa, na Guerra Civil Espanhola e assassinado pelo regime quando voltava clandestinamente, acho que na fronteira do Uruguai, se não me engano. Então, eu proponho que a gente se defina hoje como uma homenagem à família do Davi, a anterior e a atual. Né? Eu vou contar um episódio. Na turma de 72, Marcos Moreira está aí, me corrija se eu estiver errado,
Mas no municipal, não é? Thelma Ruth Pereira era oradora, nós estávamos no auge da repressão, a Thelma foi para o microfone e leu páginas em branco. Passou uma página atrás da outra. E depois a secretária da direção começou a ler o nome dos estudantes. Então era Ana, presente, né? Alguém falava presente. Não sei, Marcos, se eu estou inventando alguma coisa, se eu sonhei com isso. Bernardo, presente. Até que chegou no Luiz Paulo, que tinha sido assassinado em 68 aqui na frente do hospital. Era da sua turma, não é, Marcos? E Davi estava na plateia, a secretária falou, Luiz Paulo, e ela mesma disse, ausente. Sim. O Davi, que estava na plateia, falou, ausente não, assassinado. A partir daí, a cerimônia foi suspensa, houve inquérito, que os colegas do então 6º ano responderam e só se formaram meses depois, né? Bom, eu vi o Davi, junto com o Reinaldo, no Hospital Servidor Público de São Paulo, ele lá voltando da operação, do atendimento que ele teve fora, né? E depois ele veio aqui ao IMS, já muito fraco, muito doente, e foi o último abraço que eu pude dar nele. Eu participei de alguns eventos históricos, processos históricos, como no final de 71, as esquerdas do Rio de Janeiro resolveram ver o 50º da Semana de Arte Moderna, de 1922, como uma possibilidade de, em 1972, desenvolver atividades culturais que alavancassem o movimento estudantil no Rio de Janeiro. Essas reuniões eram na PUC, onde os diretórios não tinham sido fechados, ao contrário da UERJ e da UFRJ, não é? E Davi foi uma figura muito importante para conseguir conciliar todas aquelas facções, tendências, para se conseguir... teve gente presa no fim do ano, de uma das facções da esquerda, uma das tendências, mas o Davi teve um papel instrumental de conseguir unificar aquela confusão que havia no auditório da PUC em prol de atividades unificadas que a gente conseguiu organizar. Era isso que eu queria contar. Jane quer? Jane? Estão aí já? Já estão aí. Tá bem. O que é que vai ser projetado agora? Um momentinho só. Vídeo do Davi. Fala aqui, que senão não posso. Meu nome é Emílio Lopes Filho, amigo do Noronha de muito tempo. Eu tenho que fazer uma homenagem, porque no livro Davi, Cartas de uma Trilhação Política, digo que o Davi enfrentou um gigante. O gigante dele não é o bíblico, era Ernesto Che Guevara. Porque o Davi, para mim, era um gandiano, antes que eu tivesse ido para o budismo e ter conhecido Mahatma Gandhi, pacifista. O Davi era acusado por nós, da esquerda armada revolucionária, que vários grupamentos saíram do partidão, PCBR, saiu a Aliança Libertadora Nacional, saiu a Dissidência Comunista da Guanabara, a LN, PCdoB, que, na influência guevariana de Cuba, abraçaram a luta armada. E eu fiquei impressionado, porque o Davi, ele era uma minoria, porque a grande parte do Sustantivo era dominado pelo MR8, e a gente, inclusive, eu tinha uma colega de turma que me faz estar aqui, que é Ana Lacerda, Ana Maria Carvalho, a gente apelidava ela de Vanguarda do Medo, porque a gente queria ir para a porrada e ele sempre disse assim, menos, não se luta dessa maneira, né? E está aqui o Tura,
que não sabe, mas foi através do Tura que, em 72, já tendo sido preso, torturado em 71 pelo MR8, pelo movimento universitário de defesa da ditadura, que eu exerci no MR8 o papel que o Davi fazia de coordenação universitária no PCB. Mas eu acho uma importância extraordinária a vida do Davi, que Davi, para mim, embora não religioso, comunista, né? Achei ótimo o Eduardo Faz ter falado o que falou, porque eu tinha uma raiz que eu não sabia, que o pai do Davizinho lutou com meu pai na Guerra Civil Espanhola, junto com o Apolinário de Carvalho. E mesmo ele tendo feito parte da resistência francesa na Guerra Civil Espanhola, empunhado armas, aqui no Brasil ele não defendeu isso. Então eu gostaria que aqui hoje tivesse o Vladimir Palmeira, que foi um expoente do MR8, mas infelizmente o MR8 fez crítica à luta armada, mas as pessoas às vezes nas autocríticas ficam um pouco assim, uma autocrítica um pouco baixinha, mas o Davi abriu uma resistência democrática na realidade, que o SEBS é resultado disso, o Rodolfo Rocco no REME é resultado disso, a entrevista do Pasquim com o Noronha e Reinaldo na casa do Chico Buarque é resultado disso, ou seja, do diálogo e de uma ação pela não violência, que eu acho extremamente importante, que eu não tinha essa visão. Mas quero, você provocou a família, falar da mãe da Carolina, da mãe do Davi. O Davi não era judeu, mas a mãe tem uma importância extraordinária na vida dele, porque, segundo a Carolina, sempre tinha aquele arrazoamento que sua mãe tem, né? Mas a mãe do Davi foi a primeira deputada na Paraíba, quando, pouco tempo depois, as mulheres terem acesso ao voto feminino nesse país, pelo Partido Comunista na Paraíba. Então, peço uma salva de palmas para Maria Augusta, mãe da Carolina, mãe da vó, e ao pai, porque a história do Davi, e há um sonho nosso que eu quero revelar para vocês, que sonho que se sonha junto é a realidade, que com esse filme, Ainda Estou Aqui, nós do grupo com o Sérgio Gomes, que reuniu às quintas-feiras, toda quinta-feira para o Zoom, que tentamos procurar o Walter Moreira Salles, porque o Davi é a história do Brasil. O Davi vem desde a União Soviética, com a Revolução, e o Partidão foi fundado aqui em 1922. O Davi é Jorge Amado, o Davi é Ferreira Goulart, o Davi é Graciliano Ramos, quer dizer, a experiência que ele trazia de vida é uma coisa maravilhosa. Eu não quero me alongar, mas eu quero fazer aqui vou fazer um mantra, que é um mantra de compaixão e perdão, viu, Davi? Você está com a gente, eu quero te pedir perdão por ter feito zombaria da sua resistência pacífica, mas dizer que você mostrou que estava certo. Demorou tempo, mas a verdade a gente alcançou e estamos aqui hoje numa instituição lutando pela democracia. Eu acho que esse espírito do Davi é extremamente importante. Mas convém lembrar uma coisa, a esquerda armada na América Latina custou mais de 50 mil vidas de jovens. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu tenho uma impressão que o Guevara sofria de uma alopatia, de uma heterogenia gravíssima. Eu vi um filme que o Guevara, bebê de 6 meses de idade, tinha crise de asma e recebia adrenalina. Não era adrenalina do Perneta, do Instituto Martagão Gesteira, não, subcutânea, diluído. Era adrenalina venosa. Então, para o Guevara, a adrenalina era a ponta do fuzil. A distância para ele de vida e morte, pela própria medicina que se fazia naquela época, ele tinha uma pulsão de morte que era pulsão de vida. Muito confuso. Só que eu acho que isso custou, na realidade, milhares de vidas. Na Argentina foram 30 mil mortos na resistência. Aqui no Brasil, Araguaia, nem se fala, os mortos não estão achados. Então, como você falou, Faz, está extremamente importante, e uma coisa que não está sendo falado claramente nessa época de avanço da direita, neoliberal e do bolsonarismo, é que o Davi era um comunista que tinha capacidade de comunicar-se. O Davizinho, lá no restaurante do refeitório da Praia Vermelha, tinha 20 mesas. Depois que ele saía, estava todo mundo discutindo a Guerra do Vietnã. Ele foi preso com Roberto Lênin, denunciando a Guerra do Vietnã, naquela geração do general Westmoreland, essa tradição bélica americana, entendeu? E o Davi tinha a capacidade, com a pernambucanidade dele, que é o nome que o Mário deu, pela raiz dele, de ser esse sertão que elegeu o Lula e que defende a democracia. Mas com uma simplicidade, com uma afetuosidade, que eu fico realmente devedor. Então, não vou me alongar, mas, Carolina, parabéns para a mamãe, teu pai. A gente deve muito ao Partido Comunista, e eu acho ainda que o Davi devia ser raiz de uma história do Partido Comunista e que deveria unir a nós todos. Quando eu entrei para o PDT, eu disse assim, eu vou fazer do PDT um partidão.
Nunca consegui, mas eu acho que nós todos devemos ser partidões, dar uma salva de palmas à nossa história da resistência em prol da liberdade no nosso país. Obrigado. Bom, vamos aos vídeos, é isso? Na área da saúde, nós não podemos só trabalhar com certas perspectivas de longo prazo, de médio prazo. A longo prazo todos estaremos mortos, né? A criança que tem um problema detectado hoje, daqui a algum tempo não é mais criança, perdeu a infância. O idoso não pode esperar, por razões óbvias. Nós temos que trabalhar com pressa. O contrário disso é insensibilidade diante do sofrimento. Filho de Davi Capistrano, deputado estadual pelo PCB em Pernambuco, e Maria Augusta, dirigente do Partido Comunista na Paraíba, Davi Capistrano da Costa Filho nasceu em 1948 no Recife. Considerado um brasileiro à altura de Oswaldo Cruz, formou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especializou-se em pediatria e saúde pública em São Paulo. Foi secretário de saúde em Bauru, criando os núcleos de saúde e viabilizando a construção do pronto-socorro municipal. Foi membro do comitê assessor da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que reuniu mais de 4.000 participantes. O relatório final da conferência serviu de base para o capítulo sobre saúde na Constituição Federal de 88, resultando na criação do SUS. Em 89, se tornou secretário de Higiene e Saúde de Santos, onde enfrentou muitos desafios. A cidade vivia uma grave crise na Casa de Saúde Anchieta, uma instituição psiquiátrica privada que tratava os pacientes com choques e humilhações. O local era conhecido como Casa dos Horrores. Capistrano decretou imediata intervenção do local. O ato ficou conhecido como o início da luta antimanicomial no Brasil. Os pacientes tiveram alta e passaram a ser tratados em regime aberto na rede substitutiva ao manicômio, formada por núcleos de atenção psicossocial, os NAPs. Criou 23 policlínicas informatizadas que garantiram atenção básica nos bairros. Mas havia um desafio ainda maior. O município confirmava altos índices de mortes por causa da AIDS. Davi enfrentou a AIDS, criando vários serviços de atenção aos portadores do vírus, incluindo o Centro de Referência em DST-AIDS, a Casa de Apoio aos Portadores do Vírus e a Policlínica do Centro, na área portuária, voltada para esses pacientes. Realizou campanhas de prevenção e de conscientização para acabar com o preconceito e a discriminação. Santos foi a primeira cidade do país a oferecer gratuitamente o tratamento e o coquetel de remédios com recursos do próprio município. Capistrano iniciou um programa de distribuição de seringas aos drogaditos, o que lhe rendeu uma ordem de prisão. Da atenção aos soropositivos até a educação sexual nas escolas e prevenção aos profissionais do sexo, do sistema de vigilância epidemiológica, as garantias legais dos direitos dos pacientes e o combate à discriminação, Santos saiu da condição de cidade com maior incidência de AIDS por 1.000 habitantes para se tornar vanguarda e referência mundial no enfrentamento da epidemia. Eleito prefeito em 92, criou programas inéditos, como a urbanização da favela do Dique da Vila Gilda e o Toda Criança na Escola, um dos precursores do Bolsa Família. Na saúde, também implantou o programa Saúde da Mulher e o programa para a redução da mortalidade infantil. Promoveu a saúde bucal e criou o programa de internação domiciliar. Priorizou ainda a vacinação em todas as policlínicas e desenvolveu também ações de combate à tuberculose, à hanseníase e ao cólera. Capistrano incentivou a participação popular em discussões de temas importantes como a saúde. Foi assim nas 4 conferências realizadas em Santos. Foi presidente do COSEMS entre 90 e 91. Durante sua gestão como prefeito, Santos recebeu o Congresso do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
Em 2008, no Congresso do COSEMS São Paulo, em Bauru, foi instituído o Prêmio Davi Capistrano, como forma de homenageá-lo. Participou da criação do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e também da revista e da coleção Saúde em Debate. Depois de ser prefeito, Davi desenvolveu com o médico Adib Jatene o programa Qualis e implantou o Programa de Saúde da Família em algumas regiões do município de São Paulo. No ano 2000, Davi Capistrano assessorou o Ministério da Saúde, convidado pelo ministro José Serra. Em novembro daquele ano, Davi partiu aos 52 anos. Deixou 4 filhos e a esposa, a enfermeira Aide Benete de Paula, com quem foi casado por 24 anos. Em 2018, completaria 70 anos. Foi líder, médico, sanitarista, autor e editor de livros, conferencista, secretário municipal de saúde, prefeito e humanista. Uma pessoa à frente de seu tempo. Por seu trabalho na saúde, recebeu 7 prêmios internacionais. Formou pessoas para todas as esferas de gestão. Pessoa simples costumava dizer: só me sinto homem, radicalmente distinto de todos os animais, na condição de amigo. A mais alta e a mais dignificante das condições. Amigo. Era essa contribuição que eu queria dar para o debate. Meu nome é Davi Capistrano da Costa Neto e sou filho de Davi Capistrano, médico sanitarista, ex-secretário da Saúde de Bauru e de Santos, ex-prefeito de Santos, que dá nome ao prêmio em práticas exitosas na área da saúde, que será entregue durante o Congresso. Em novembro, serão 25 anos sem meu pai. Apesar da tristeza e da saudade que sentimos mesmo após tanto tempo, é preciso celebrar. Celebremos que Davi ainda vive em nossos sonhos e anseios de um mundo mais justo, digno e feliz para todos. Celebremos sua coragem em continuar enfrentando as injustiças e muitas vezes a própria justiça quando esta também era injusta. Celebremos a política de redução de danos, mesmo em tempos em que muitos insistem na política de extermínio. Celebremos o fechamento dos manicômios, mesmo quando muitos insistem em lucrar com o sofrimento alheio. Celebremos sua insaciável sede de liberdade e fome de justiça. Celebremos a imensa sorte de termos nos encontrado na imensidão do espaço e na vastidão do tempo, como diria Carl Sagan. Celebremos o SUS. Celebremos, enfim, a vida. Viva Davi Capistrano, viva o SUS, parabéns a todos. Nós precisamos falar sobre o Davi, falar sobre sua capacidade de se indignar com as injustiças e com a sua capacidade de enfrentar os problemas e ficar sempre do lado do povo que precisa das políticas sociais. Acho que algumas características do Davi são muito marcantes. A primeira delas talvez seja a enorme inteligência, capacidade técnica, política. Davi era alguém que devorava os jornais, devorava os livros de uma cultura ímpar e que nos provocava o tempo inteiro a nos formarmos intelectualmente. O Davi era um cara que tinha a compreensão de que a cultura é a forma que a gente vive, são os modos de viver. E que, portanto, não há a menor possibilidade de transformação política se não houver, de fato, investimento cultural. E que a arte é, digamos, o braço armado da cultura. Portanto, Davi era um apaixonado pela cultura e pela arte. Davi era uma pessoa extremamente lúcida, inteligente e tinha uma enorme capacidade de atrair pessoas também competentes, comprometidas com essa luta por um mundo melhor. Nós estamos falando de uma das figuras mais complexas e completas do mundo político, cultural e da área da saúde que o país já teve. Uma segunda característica extremamente importante do Davi era a capacidade de se indignar.
Eu acho que o Davi o tempo inteiro, ele nos passava, ele nos provocava a olhar de forma muito empática com o sofrimento das outras pessoas. E de tudo que eu aprendi com o Davi, eu acho que a coisa mais marcante era a capacidade que ele tinha de enfrentar os problemas sociais através de políticas públicas, através de ações e uma combatividade muito grande. E eu diria que uma terceira característica era a ousadia. Essa indignação pela transformação, essa mobilização que havia em relação ao sofrimento, à dor, à doença, né, se misturava com Davi, com essa inteligência, com essa capacidade técnica, política, intelectual, né, para poder fazer transformações nas práticas cotidianas. Não é possível explicar quem foi essa pessoa em 1 minuto. Então, aos jovens, aos que estão começando agora, se deem conta, aproveitem a inteligência artificial, vão atrás do Google. Quem é Davi Capistrano da Costa Filho? E vocês encontrarão a figura de um estadista, de um humanista, de uma rara pessoa que se preocupava com os outros. Entendia de saúde e entendia de doença, sabia das coisas. E, sobretudo, sabia estimular os outros a se meterem nessa batalha que faz a vida valer a pena. Um cara como Davi é um cara que nasce a cada 100 anos. Ele era um construtor do mundo em que a gente sonha em viver. Bom, agora que nós estamos nos aproximando dos 25 anos sem o Davi, finalmente ele vai saindo da neblina. Ele pagou um preço muito alto, porque ele morreu exatamente no momento em que as coisas finalmente começavam a acontecer do jeito que ele previa. Davi, saudade. Davi, você faz uma falta danada. Que saudade, Davi. Que falta que você nos faz. Davi, presente. Davi Capistrano, você faz muita falta, mas você sobrevive, vive e nos inspira em cada um de nós. Conheci Davizinho Capistrano em 1962, quando ele entrou na base dos comunistinhas do ginásio pernambucano. Com 14 anos de idade, ele era comunista de nascença. Filho do velho herói Davi Capistrano de Maria Augusta. Então, houve o golpe, aquelas coisas todas do golpe de 64. E Davi foi preso, um menino preso, um período preso. E era muito visado, e quando o velho Davi, na clandestinidade, veio para cá, a família foi embora. Então nós começamos a nos corresponder, eu e Davi. Trocamos cartas. Essas cartas eu guardava junto às minhas provas de colégio. E guardei na casa da minha mãe quando fiquei procurado pela polícia. Fiquei 2 anos na clandestinidade, depois passei 8 anos, 43 dias, 19 horas na prisão. Quando eu saí da prisão, no dia que chego na casa da minha mãe, ela disse: essas provas são suas. E estavam lá todas as cartas de Davizinho. Quando ele estava muito doente, já com leucemia, eu tirei uma cópia e mandei para ele. Ele achou muito bom. Então, eu estou empenhado esse ano em publicar cartas da juventude e ação política de Davizinho Capistrano, a trajetória dele. Por exemplo, o discurso de formatura dele, fome de justiça e sede de liberdade, saiu de lá preso. E mais uma série de artigos que ele escreveu, polêmicas políticas. Então, estou trabalhando nesse livro esse ano, dentro das condições permitidas para um jovem ancião de 81 anos de idade. A primeira carta que Davizinho me escreveu foi no dia 3 de janeiro de 1965, quando ele chegou no Rio depois de uma viagem de ônibus, com muitas paradas em diversos estados do Brasil, e ele fazia resenha para mim. Então, a primeira carta é essa, e tem uns trechos dela que ele diz: a minha esquerda é aquela alegre amante da vida e de suas boas coisas, o vinho, a comida, as mulheres ou os homens, as crianças e as brigas. A comunicação, colaboração, compreensão é a coisa mais maravilhosa que existe. Só me sinto homem radicalmente distinto de todos os animais na condição de amigo. A mais alta e a mais dignificante das condições. Amigo e comuna. Amigo comuna. Essa carta é de março de 1963. Então,
Outra coisa de Davi, carta dele. A franqueza é a grande arma com que se conquistam as grandes amizades. Sejamos, pois, bem francos um com o outro. Sem generosidade, vamos para o buraco. Na sua última cirurgia, Davizinho teve, que tanto reverenciava a amizade, teve a colaboração de um amigo figadal, Davi Hummel, que cedeu a ele o rim. Então ele começou a história dos amigos figadais. Lamentavelmente ele não resistiu. E tem uma citação de Davi que eu sempre digo em todo canto, que é: o único requisito indispensável é compromisso. Compromisso com a vida, compromisso com os que sofrem. Já depois que eu saí da prisão, voltei em contato com o Davizinho, passamos a trocar cartas e eu fiz uma carta para ele no dia do aniversário dele, mas achei pouco. A gente se correspondia, eu usava o nome de Jansen, que era um poeta da Paraíba, e eu usava Radiel e ele usava Jansen. Aí eu depois escrevi assim. Aí eu achei que devia escrever um poeminha para... Aí meu amigo Jansen, digo que não estou satisfeito. Depois que escrevi em prosa, pensei, não está direito fazer isso com um poeta amigo e grande sujeito. Por isso que agora andejo nos galopes da poesia, deixando soltas as rédeas, sem freios na fantasia, mas sabendo abismo e ponte, sem confundir noite e dia. Diz um dito popular, aqui, ali e em Genebra, que Davi venceu Golias, me faltou a rima em hebra, e é bom sempre lembrar que vaso ruim não se quebra. Bem, falando de Davizinho, eu me lembro de Ferreira Goulart, que diz: tudo que de mim se perde acrescenta-se ao que sou. E Davizinho deixou muitos acréscimos em vários aspectos da vida, e cabe a gente trabalhar nesses acréscimos, não é? E eu queria concluir com um poema que inclui Davizinho nisso, que é Quem o Fará? Eu escrevi na prisão em 1974. Purgar os erros, lembrar os mortos, fecundar os sonhos, festejar as vitórias. Se não fizermos isto pela nossa história, quem o fará? Um brinde a Davizinho. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer tanto ao Emílio Miri Lopes, que está aqui capitaneando no Rio de Janeiro as homenagens pelos 25 anos da morte de Davi Capistrano da Costa Filho, e agradecer também a Casa de Oswaldo Cruz, que está propiciando a gravação desse vídeo para a solenidade do próximo sábado, e para ficar também aqui no acervo da casa, que eu acho que é a missão dela. Essa minha gravação, ela não vai pegar, digamos, a parte mais visível, mais conhecida da biografia do Davi no Rio de Janeiro, porque eu não acompanhei o Davi depois que ele foi para São Paulo, onde ele fez a maior parte e a parte mais relevante da sua carreira política. Eu vou falar do Davi entre 1967 e 1971, que foi quando nós fomos companheiros na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a gente ainda insistia de chamar de Faculdade Nacional de Medicina, assim, numa certa nostalgia, né, do que ela tinha sido durante muitas décadas, não é? E eu queria começar dizendo o seguinte: no começo de 1967, quando o Davi entrou para a faculdade, ele foi meu calouro. Eu entrei em 66, não é? E eu já estava avisado que ele viria para a faculdade lá da Praia Vermelha, e ele já estava avisado de que devia me procurar. Isso porque nós dois éramos, digamos, militantes de uma organização política que era o Partido Comunista Brasileiro, não é? E que naquele momento, não é, tinha uma certa relevância, se não no movimento estudantil como um todo, mas ao menos na Faculdade de Medicina ele tinha, não é? E a primeira lembrança que eu acho relevante, não é, da minha relação com o Davi, foi naquilo que se chamou o movimento dos excedentes,
excedentes eram estudantes que fizeram vestibular, que tiraram notas acima da linha de corte, mas para os quais não havia vagas. Não é? E houve um movimento muito forte na faculdade para que eles fossem aproveitados. O que aconteceu é que houve algumas assembleias, né, para se discutir isso, foi projetada uma greve, não é? E em algum momento, em algum momento houve já uma proposta de se encerrar a greve porque não se resolvia a questão. E foi a primeira vez que eu vi Davi como um líder de massa, um líder político de massa, DNA familiar e DNA de Pernambuco, que ele trouxe para cá, aquela combatividade. E eu me lembro até hoje da fala de Davi nessa assembleia, que foi o seguinte: ele dizia algo com um forte sotaque que eu não tenho e nem me atrevo a imitar, mas ele dizia assim: na minha terra, quando a gente enfia uma estaca na terra, não é? Enquanto ela for afundando, a gente não para de fazer pressão. Por que a gente vai parar de fazer pressão agora se a gente está avançando? Bom, a Assembleia veio abaixo e o movimento continuou e acabou tendo um final feliz, porque naquela época as turmas de medicina na Faculdade Nacional, da UFRJ, tinham cerca de 200 estudantes. E a turma do Davi, que recebeu os excedentes, ficou com 380 estudantes de medicina. Bom, o segundo ponto que eu queria falar nessas reminiscências é da nossa convivência no Centro Acadêmico Carlos Chagas, que era o diretório, não é, dos estudantes da Faculdade de Medicina. Havia um clima político dentro do campo da esquerda, na faculdade, lá na Praia Vermelha, muito positivo, não é? Havia os militantes do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, do PCdoB, que é o partido que existe até hoje, não é? E alguns outros grupos menos importantes e muito de esquerda independente, esquerda que a gente chamava de não organizada, não é? E o que aconteceu é que no ano de 1968, não é? Nós tivemos uma eleição para o diretório acadêmico, o Centro Acadêmico Carlos Chagas, e a chapa nossa foi vitoriosa contra uma chapa que tinha outras posições, digamos, mais à direita, não é? Tanto Davi quanto eu participamos da chapa e da diretoria. Infelizmente, no final de 68, foi decretado o ato institucional número 5, e o diretório foi fechado. Acabou-se o Centro Acadêmico Carlos Chagas, que só veio a ser reaberto muitos e muitos anos depois, não é? Era também uma convivência muito tranquila entre as diversas organizações e entre os diversos membros da diretoria e do conselho do nosso centro acadêmico, não é? Bom, 68 foi um ano chave, né, no movimento estudantil, não só no Rio, não só no Brasil, mas no mundo todo, não é? E efetivamente, nós nos engajamos muito nas passeatas, não é? Eu recordo de um grande comício que houve ali na Cinelândia para homenagear o estudante Edson Luiz de Lima Soto, que foi assassinado pela ditadura. Ele era um estudante carente, que fazia suas refeições lá naquele restaurante popular que existia lá naquela época, que agora vai me escapando o nome. Bom, e outras passeatas a gente foi. Mas o fato é que, ao final, já no ano de 1969, não é, com o fechamento, com a brutalidade do ato institucional número 5, o que aconteceu é que várias organizações políticas começaram a optar por outros tipos de mobilização, já que mobilização de massas não era algo fácil naquele momento, e partir
Primeiro, para ações, digamos, mais radicais, ainda no plano, digamos, desarmado, não é? Eram chamadas naquele momento de AVATs, ação violenta com alvo definido. O que era, enfim, pichar à luz do dia, jogar pedra, fazer discursos rápidos, etc, etc, etc. A partir daí, o movimento estudantil no Rio de Janeiro entrou num declínio muito grande e as principais lideranças do movimento estudantil não eram do PCB, de maneira geral, né? Não eram também do PCdoB, mas as principais lideranças eram de grupos políticos que acabaram optando pela luta armada, né? Muitos dessas lideranças não foram para a luta armada, mas pertenciam a grupos que optaram pela luta armada. Eu lembro de Vladimir Palmeira, lembro de Jean-Marc Van der Weyde, não é? Lembro de várias lideranças, não é? Bom, Luiz Travassos também, que era uma liderança da Ação Popular, da AP, não é? Também, eles é que, digamos, tinham a maior proeminência no movimento estudantil, naquela época já em franco declínio. Eu queria mencionar, assim como uma última reminiscência que me parece relevante, a nossa ida para o Congresso, 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna. Por decisão do centro acadêmico, a nossa faculdade escolheu 3 representantes. Uma, que era José Noronha, que era estava já um ano na minha frente e 2 anos à frente de Davi. Ele se formou em 70, eu formei em 71 e Davi formou em 72. Nós 3 éramos os 3 delegados da Faculdade de Medicina para ir para Ibiúna. E eu estou contando isso porque isso foi uma aventura, né? E foi uma aventura nos 2 sentidos da palavra. Primeiro, aquele congresso foi um congresso inteiramente aventureiro, não é? É um congresso que não tinha nenhuma sustentabilidade política. A palavra sustentabilidade não existia naquele momento, não é? Mas ele não tinha sustentação política, tá certo? E ele acabou sendo encerrado após quase 48 horas de debates sobre a pauta que ia ser discutida no Congresso, até que a polícia chegou, não é? Era um vale, era uma propriedade rural, chovia muito, havia muita lama, enfim, as condições não só políticas, mas as condições ecológicas também eram as piores possíveis, né? Mas foi uma aventura também num outro sentido, que foi no sentido da nossa epopeia para chegar no Congresso. Nós nos encontramos, fomos separadamente para a capital paulista, não é? E tivemos encontros também separados, e naquela época os encontros eram feitos com base em senhas e em identificação de quem eram as pessoas que estavam querendo falar com a gente, normalmente um jornal debaixo do braço, uma revista aberta de tal jeito, etc. Não é? E nós 3 fomos encontrados por quem deveria nos encontrar e fomos colocados numa van, não é? Com outras pessoas, alguns outros delegados de outras faculdades, de outros estados, talvez não me recordo, mas nós 3 fomos na van. Bom, rodamos um pouco e fomos então colocados num outro veículo que era um caminhão com uma caçamba grande, coberto com uma lona, e quando entramos lá, tinham umas 20 ou 30 delegados lá dentro, e partimos da capital de São Paulo, eu não me recordo exatamente de que momento, de que lugar, era na periferia já, e fomos em direção a Ibiúna, só que não sabíamos aonde estávamos indo. Viajamos aí cerca de 1 hora ou alguma coisa assim, quando o caminhão parou na beira da rodovia, e foi tirada a lona e alguém mandou todos descerem. E fomos todos ficar escondidos num mato que tinha do lado da rodovia. Isso parece uma coisa de filme, mas foi assim mesmo que aconteceu.
Aí, de repente, ficamos escondidos lá uns 15, 20 minutos, né? Quando apareceu um outro caminhão, onde todos nós fomos rapidamente, entramos na caçamba do caminhão, ele foi coberto de novo, né? E fomos, sem saber para onde íamos, exatamente, quando chegamos, soubemos que era nos arredores de Ibiúna, e lá onde estava sendo realizado o congresso. Chegamos lá, não é? E eu, Davi e Noronha descemos junto do caminhão, quando vimos que fazia parte da segurança do congresso um colega nosso, mais adiantado, até ele estava já na 5ª série médica lá da faculdade, com uma espingardinha de matar passarinho na mão, não é? E aí perguntamos: ô fulano, mas que história é essa? Ele falou: eu sou da segurança, não fale comigo, não é? Pronto, e aí foi. Enfim, o congresso acabou daquele jeito, não é? Acabou da pior maneira possível, mas o importante é que a União Nacional dos Estudantes continue, não é? Fazendo hoje seus congressos abertos, com a participação de todo mundo, enfim, coisas melhoraram muito desse ponto de vista. Depois desse episódio, nós fomos presos, não é? Todos foram presos, mais de 1000 presos, não é? Nós passamos cerca de um mês no presídio Tiradentes, em São Paulo, e a delegação, éramos uns 30, não, éramos mais, eram uns 40 ou 50 delegados do Rio de Janeiro que estavam presos lá, foram trazidos para o Rio de Janeiro num avião da FAB, não é? Era até um DC-4, um avião de 4 motores e tal. E aí viemos, descemos no Galeão, a polícia nos esperava e nos levou a todos para o DOPS, onde fomos devidamente qualificados, fichados, etc, etc, etc. Não é? E de lá, nós fomos todos para um batalhão da Polícia Militar, que fica ali um pouco adiante da Lapa, ali onde é hoje a saída do túnel Santa Bárbara, que era o batalhão Caetano de Farias, e que era um batalhão da PM, de cavalaria, e ficamos lá. Ficamos também mais ou menos um mês lá. A nossa estada lá foi muito produtiva, porque era um momento, o comandante do batalhão era um homem de uma simpatia enorme, e provavelmente, como ele sabia que éramos todos filhos de família, ou quase todos, não é? Filhos de família de alguma, enfim, não éramos gente das comunidades faveladas e tal. Ele foi muito simpático, né, conosco. Nós comíamos no refeitório dos oficiais, não só nós, não, todos, éramos uns 50 lá, não é? E fomos muito bem tratados, até que fomos soltos, tá certo? Fomos soltos, tá certo? Isso ainda era 1968, o Congresso foi em meados de 68, passaram-se esses 2 meses, e quando a gente foi solto, foi, eu creio que em outubro de 1968. Bom, saímos de lá, e dias depois da nossa soltura, foi editado o AI-5, em 13 de dezembro de 1968. Aí a barra pesou para todo mundo, eu tive que sair, eu morava ainda com meus pais naquela época, saí de casa, não é? E fui me esconder, e passei 2 anos quase escondido, até perto da formatura. E Davi a mesma coisa, e Noronha a mesma coisa, e todos a mesma coisa, não é? Muitos deles eram de gente que foi para a guerrilha, né? Outros foram, eu imagino que os do PCdoB foram para a guerra rural, né, do Araguaia, não é? Enfim, aí é uma história muito triste que eu acho que não vale a pena ficar repisando aqui. Mas, a partir desse momento, meu contato com Davi foi diminuindo um pouco, não é? Porque estava nessa situação difícil, era muito difícil nos comunicávamos todos, não é? Mas com muita dificuldade. Até que eu me formei em 71, Davi ficou mais um ano na escola, ele se formou também, e ele foi para São Paulo, onde ele teve essa carreira
brilhante, que teve até ficar doente. Quando nós soubemos que ele tinha um diagnóstico de leucemia, nós ficamos arrasados, né? Foi anos depois, né? E fomos uma caravana, fomos de trem, uma caravana a São Paulo visitá-lo. Desculpem. Eu me lembro até hoje, fomos no hospital, ele estava internado, e nós chegamos todos de olho arregalado, né? E o Davi nos recebeu com um sorriso, dizendo que, enfim, apaziguador, que ele estava bem, que não ia acontecer nada e tal, agradeceu a visita, conversamos e tal, e acabou-se voltamos para o Rio. Eu, se não me engano, estava também nessa comitiva que foi a São Paulo, um outro colega nosso, que era da turma do Davi, chamado José Roberto Lapa e Silva, não é? Que é um pesquisador eminente, que foi da UFRJ e hoje está na Universidade Federal Fluminense, e ele pode também falar sobre esse assunto. Não é? É isso. E Davi fez, então, essa carreira, não é? Em Bauru, em Santos, não é? Na editora Oboré, enfim, na fundação do próprio SEBS. O SEBS foi fundado em São Paulo, e Davi teve uma participação central nisso. Então, esse é o depoimento que eu queria deixar, não é? Agradeço mais uma vez ao Emílio e à Casa de Oswaldo Cruz a oportunidade de tê-lo feito. Obrigado. Zé Rubens, e aí temos agora mais alguém, enfim, algumas falas. Olha aqui a Lúcia. Mas deixa aqui o Zé Rubens aqui. Entra aqui, Zé. Vamos uma terceira parte agora do show. Emocionante. Tínhamos ainda o depoimento da Jane, que tinha pedido para falar. Não vale a pena. Tá bem. Claro. Então vamos aqui. Por favor. Só que precisa chegar mais perto aqui, que o microfone não sei se vai até lá. Aqui. Mas agradecer ao SEBS, à Alames, aqui ao UERJ, né, a Valente UERJ, por estar fazendo essa homenagem a um guerreiro, né? Davi, né? Então, eu sou Jacinta Sena, eu sou militante do Sistema Único de Saúde e atualmente eu sou a presidenta da Associação Brasileira de Enfermagem, né? Mas assim, o Davi, né, para mim é um militante político, né? Cidadão do mundo e na luta sempre pela justiça social, democracia e o SUS, um gestor potente, mas para mim minha vivência com ele era um grande também contador de histórias incríveis. Aí eu vou dar um exemplo bem breve. Quando ele fez aquele discurso memorável no Congresso de Epidemiologia em Salvador, né, que abalou a sala, a galera toda ficava... E saiu, todo mundo saiu comentando as ideias à frente do tempo dele, né? Então, aí ele, naquele dia... Desculpa. Naquele dia memorável, né, que ele fez ali em Salvador, naquele auditório. E aí depois a gente saiu, foi para um restaurante, era Iemanjá, ali em Salvador, que ele adorava comer moqueca de sirimole. Era o preto, não é Martinha? Marta, quero também homenagear aqui Marta e Rosa, né? Filha e neta, né? Então, ele adorava a sirimole. E tinha um cara que foi militante junto com ele, que é arquiteto, que era dono de quase todos os postos. Ele bancou essa noite até de manhã com a gente. E depois levou todo mundo para o hotel. E aí, lá, ele contou inúmeras histórias. Mas a mais, assim, que ficou muito na memória foi a questão daquela... Era Voz da Unidade, né? Que eles rodavam no Cachaçinha para distribuir em São Paulo, nos ônibus, né? Então, era um cara que ele estava sempre na luta viva, né? Que eu digo, não é? E aí, ele contando, ele e esse cara que é arquiteto, como eles ficava de noite preparando o jornal, porque no outro dia, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, tinha que sair. Né? Aí pronto, é isso, aquele discurso forte, memorável, eu já falei. E assim, e depois, esse dia a gente ficou conversando a madrugada inteira, né? Mas uma coisa que para reduzir, que eu sei que tem muita gente que quer falar, no ano de 2000, no ano que ele se foi, e eu acho que ele está escutando aqui a gente, né? Eu tive o privilégio, na época ele era assessor especial
do Serra, né? E aí eu coordenava a área de saúde do trabalhador do Ministério, e eu tive o privilégio dele me ajudar numa oficina. Ele coordenou essa oficina isso em outubro de 2000, porque no dia 10 de novembro ele se foi, né? Então, e aí deixou um legado, até a gente saiu com financiamento, porque ele convenceu o Serra da importância do campo, que até hoje não tem o reconhecimento. Mas tem uma outra história dele, como gestor potente, breve, que eu acho que muita gente aqui sabe, é quando ele entrou na maternidade lá em Santos, que as mulheres chamaram, secretário, a gente fica com vergonha, porque não tem calcinha aqui. Aí ele fez uma compra de calcinha para as mulheres, quando paria, ele ser entregue, né, porque elas se sentiam desconfortável e com vergonha. E aí ele até ir embora, ele estava com esse processo. E o Jatene é uma das pessoas, que ele também foi assessor do Jatene, que defendia. E dizia, por que ele comprou ele comprou sem licitação. Aquele arrobo que quem conhecia Davi, aquele arrobo do Davi, ele mandou na hora comprar. Mandou comprar as calcinhas com dinheiro público, né? E aí o próprio Jatene era... E tem muitas histórias. O próprio Jatene era uma das pessoas que o defendia, porque ele fez uma coisa justa no âmbito da justiça social e da equidade, né? Mas é isso. Eu vou escutar. Eu tinha muita história, mas eu quero escutar dos outros. É isso. E a alegria de estar aqui com vocês, meio século, um quarto de um século, né? Comemorando, e ele está tão vivo. Então, eu termino de dizer, Davi vive. Obrigado, Jacenta. Olha só, é só fazer, nós temos mais 15 minutos, porque às 5 horas abre o Congresso, né? Então, a Sônia, por favor. Lúcia, quer falar depois? Não sei. Eu agradeço poder participar dessa homenagem ao Davi. Eu agradeço poder participar dessa homenagem ao Davi, que é alguém que, mesmo indiretamente, marcou a vida de todos nós, sebianos, que fomos fruto dessa sua iniciativa de criação do SEBS, da revista, da linha de livros, né, introduzindo uma concepção de difusão da consciência sanitária, construção de um outro paradigma para tratar a saúde, né? Então, o Davi marcou, porque eu sou sebiana da época que o SEBS veio para o Rio de Janeiro, e tinha uma treta de dizer que ele tinha algum problema com o Aroca, que eu nunca entendi essa história, mas eu não cheguei. Mas a gente era tributário de tudo que ele tinha criado. Ou seja, nós estávamos dando continuidade a um trabalho que ele e os Zé Rubens começaram e introduziram, que foi muito fruto. E eu depois não conheci o Davi pessoalmente. Muitos anos depois encontrei com ele num evento lá em Belém, nós tomamos uma cerveja, comemos um negócio lá, e eu gostei dele, né? Então, depois eu fui lá para os anos 90, final dos 90, ser professora em Washington, no INDES, que é um instituto formador de gestores do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí eu dava uma aula em que eu queria introduzir a questão da inovação gerencial. Então, eu convidei o Davi, que eu achava que era o gestor mais inovador que eu já tinha conhecido na vida, né, capaz de enfrentar coisas dificilíssimas, né, com essa ousadia, passando por cima, às vezes, das normas, mas, fundamentalmente, inovando em coisas que eram efetivas e criavam potência mesmo. Eu chamei o Davi e ele aceitou. Mas eu acho que quando ele chegou naquele ambiente de banco, aquele prédio, não sei o que lá e tal, ele afinou, mas não tinha mais jeito de voltar, né? Então, ele chegou e era um dia inteiro de aula para gestores da área social da América Latina, de vários países. Ele fez o discurso mais chato e burocrático que eu ouvi na vida. E eu falei, vai ser um desastre, esse homem tem que ficar aqui até o final do dia, e ele murchou a plateia inteira. Aí tinha uma brasileira que era aluna, e ela disse assim, não é nada disso, você fez isso, você fez aquilo, eu fiz uma tese sobre o seu trabalho no hospital psiquiátrico e não sei o quê. Inflamou o Davi, mas aí ele pegou fogo. Aí foi a coisa mais maravilhosa do mundo, foi fantástico. Só queria contar isso. Obrigado. Marta, por favor.
Boa tarde. Não sou acostumada a falar assim, mas eu quero falar uma coisa super rápida que eu ouvi ali no vídeo, que o José Serra teria convidado meu pai para ajudar no Ministério da Saúde. E eu tenho testemunha aqui que quem resolveu ajudar o Serra e foi convencer ele a aceitar o Ministério da Saúde foi o meu pai. Porque ele me chamou para conversar num almoço e falou assim: Marta, minha filha, o que você acha que vão falar de mim quando eu disser que vou ajudar o Serra? Porque o Serra tem que ser o secretário o ministro da Saúde e tudo mais. Eu falei: vamos dizer que você virou a casaca, né, pai? Aí ele falou: pois é, mas a gente tem que fazer as coisas, não sei o quê, me deseje sorte. E eu nunca esqueci disso. E eu quero deixar aqui testemunhado que quem decidiu que tinha que convencer o Serra a aceitar o Ministério da Saúde foi meu pai. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Marta. Lúcia, bom, não sei se tem mais alguém falar, senão a gente encaminha para o encerramento aqui com o nosso amigo Zé Rubem. Bom, como o Emílio manda em mim, desde a época que a gente era colega de turma, aqui tem algumas pessoas da UFRJ, né? Eu conheço o Davi da época da UFRJ. Nós éramos colegas de faculdade, contemporâneos de faculdade, não é temporão. Era um grupo bem aguerrido na época da ditadura, todos muito jovens, muito corajosos, porque éramos assim todos nós, não só lá na UFRJ. Então, seu pai, a minha lembrança dele, era uma pessoa de uma alegria, não era, Emílio? De uma alegria, de um bom humor. Entendeu? O Emílio aí, você também era bem-humorado, Emílio. Então, era uma galera que queria dar esse testemunho dos estudantes da UFRJ que conviveram com o Davi naquele período. Éramos todos muito companheiros, enfrentando um momento muito difícil, e a figura do Davi, além de tudo que eu imagino, eu não pude estar aqui porque a gente estava organizando a oficina do mapa colaborativo dos movimentos sociais em saúde no 8º andar, sei lá que andar que era esse. Mas era, né? Mas não podia deixar de passar aqui para dizer esse amor imenso que todos nós que convivemos com aquela figura alegre, maravilhosa, que era o Davi Capistrano, temos esse sentimento. Então, é uma declaração de amor ao Davi Capistrano. Muito bem. Temos ali. Perdão. Você diz quem você é? Eu me chamo Ramona, sou servidora do Ministério da Saúde, sou assistente social, e me senti motivada a vir falar aqui da importância de pessoas como o Davi, da importância de pessoas que estão aqui para alimentar o sonho em tempos tão sombrios. E certamente foi nesse poço que eu bebi para ser uma defensora e uma pessoa que acredita imensamente no SUS. E sei que vocês que estão aqui são precursores dessa história e que muitos se foram, inclusive, para deixar para mim esse legado. Eu sou cearense, e certamente, na época da ditadura, eu devia estar lá ouvindo a batida da enxada sendo amolada no ferro ou certamente chegaria algum som, alguma coisa que eu não compreendia, mas que depois eu me fiz entender, certamente pela história de muitos de vocês que estão aqui, que vivenciaram e que me deixaram exemplos fundamentais para me fazer ser essa profissional, que acredita, que bebeu nesse poço que vocês alimentaram, e a importância disso para, sobretudo nesse momento de ataque à nossa soberania, de desesperança, de fake news, e vocês enfrentaram com a vida. E o Davi certamente é essa pessoa que eu li nos livros e que eu me vivenciei para ser a profissional que sou, e para muita gente que certamente no Brasil hoje constrói esse SUS, que é, para muita gente, o limite entre a vida e a morte. E eu sei que, assim como vocês, estavam do lado da vida, como o Davi, e que são esse farol
continua sendo esse farol para muita gente, para mim e para muita gente que precisa dar continuidade a esse legado. Muito obrigada. Eu sou muito grata a vocês todos e ao Davi. Obrigado, Ramona. Eu vou passar para o Zé Rubem para encerrar e convidar todos à abertura que fica no Teatrão, lá embaixo, do lado esquerdo de quem sai do elevador. Pois não, Emílio. Bom, eu só, quer dizer, atendendo a uma lembrança da Carolina, eu volto a frisar que dentro de um mês, não mais do que isso, vocês vão ter uma surpresa com a segunda edição da Saúde das Cidades, porque aqui houve referências a Adib Jatene, José Serra, Sérgio Arouca. E eu quero dizer para vocês que não só os conheci, mas li sobre eles, não é? E todos aqui estão de acordo, não é? Que eram 3 personalidades bem diferentes. No entanto, vocês vão encontrar neste livro testemunhos que eles fizeram, sem exceção, todos eles altamente elogiosos ao caráter do Davi. De modo que eu acho que o Davi não pode ter sido uma unanimidade nacional, mas o trabalho dele merece atenção, não é? Porque trouxe uma enorme, não é, possibilidade de que a gente caminhe para uma sociedade mais justa. Muito obrigado a todos. Todos ao Teatrão.